Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Paz de Jesus. Todo mundo ligado aí? Amém. Estamos numa série de mensagens, sobre ajustando o foco, porque há vários motivos, distrações, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, que por vezes nos tiram do foco, Então a ideia das ministrações é que conduzir a igreja sempre para olhar para aquilo que de fato é importante, aquilo que é principal, e aquilo que é secundário nós tratarmos de maneira com sua devida importância. Pensando nisso, irmãos, eu queria que nós lêssemos o Evangelho de João, o capítulo 1. Nós leremos do verso 1 até o verso 14. Meu tema nessa noite é o Verbo, a graça e a verdade, onde nós poderemos trabalhar aqui a visão de João acerca de Jesus. Amém? João capítulo 1 diz o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela palavra da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Nós já oramos. Meus irmãos, o texto que eu li aqui, Evangelho de João, é bom de compreender quem escreve esse texto. É bom pensar nele porque ele fala com propriedade. Mas o que João queria falar? Para quem ele queria falar? Vamos pensar que João, que escreve aqui, ele já se identifica, Ele fala também aqui no texto aqui de um outro João. Vamos então, eu não sei como que é o plural de João, é Joões? Vamos separar aqui os Joões, O João que escreve é o João que era discípulo de Jesus, aquele que caminhou com Jesus. Aliás, o texto, em algum momento, fala que ele era discípulo a quem Jesus amava. E João fala de Jesus com propriedade, porque, de fato, João esteve desde o começo do ministério de Jesus, e ele participou de momentos que foi privado a ele, então, que somente ele pôde participar. João não apenas pertencia ao círculo amplo dos seguidores de Jesus, mas ele era um dos três, Pedro, Tiago e João, é esse João que está falando, que sempre estava com Jesus. Naquela noite da ceia, que nós iremos cear aqui hoje, relembrar os fatos que antecederam a morte de Jesus, ele é o discípulo que reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Então, João tinha uma intimidade diferenciada. Ele também é o discípulo que permaneceu aos pés da cruz. Quando os discípulos dispersaram e Jesus estava na cruz, João era o que estava acompanhando a mãe de Jesus, Maria, e Jesus inclusive recomendou: mãe, eis aí teu filho. João também, que escreveu, ele visitou o túmulo de Jesus para constatar que não havia nada. Então, o autor deste evangelho é alguém que fala com propriedade.
João capítulo 21, verso 24, ele fala: este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que a escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. João fala isso. Aliás, lá em João, o próprio João fala no capítulo 20, no verso 31, qual é o propósito que ele escreveu. Ele diz que ele escreveu que Jesus fez muitas outras coisas. Ele acrescenta: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João irá escrever sobre aquele que mudou a sua vida, aquele que ele conviveu durante alguns anos, aquele que ele viu ser morto. João testemunhou a morte de Jesus. Ele viu Cristo crucificado. Ele também presenciou Cristo sendo tirado da cruz sem vida. Certamente, João testemunhou a morte de Jesus. Mas João também testemunhou a ressurreição de Cristo. João também viu Cristo após a sua morte, enquanto eles estavam reunidos e Cristo apareceu ali a eles. Então João está introduzindo e fala: olha, aquele a quem eu vou escrever. Então, os primeiros versículos do livro de João é uma introdução que ele fala quem é, de quem se trata, de quem eu irei falar. Ou seja, ele vai contar toda a história de Jesus, ou pelo menos os principais fatos de Jesus. E antes de começar, ele então já inicia o seu evangelho, dando ali, mostrando quem é Jesus. Na tradução aqui na NVI fala, ele, no princípio, aquele que é a palavra. Talvez na sua versão esteja, no princípio era o verbo. Ele fala então que Jesus é a palavra, que Jesus é o verbo. O que João quer falar quando diz que ele é a palavra? Você me vê tomando água várias vezes, mas minha garganta amanheceu hoje, um pouco ruim, só a graça de Deus. Ele fala que Jesus é a palavra, é o verbo. E no original ele usa a expressão do grego logos, que na Grécia muito se usava para se falar sobre razão, sobre entendimento. Mas João não está falando palavra numa perspectiva de um grego, de um filósofo que fala sobre a razão. Quando eles falavam logos para o grego, era a ideia de razão, de sabedoria, alguém que sabia das coisas. Não é nesse sentido que ele fala. Ele fala a palavra muito no sentido de que ele era a palavra de Deus. Inclusive no Antigo Testamento, por vezes, a expressão palavra de Deus, ela tinha a mesma conotação de Deus. É como se a palavra dele tivesse a mesma autoridade. Então, a ideia é que no princípio, ele era o verbo, ele era a palavra. Ele faz uma ligação com outro livro, Gênesis. Como começa o livro de Gênesis? No princípio, criou Deus todas as coisas. No princípio era a palavra, no princípio era o verbo. Há uma ligação. O que ele quer dizer? Olha, aquele a quem eu vou falar é o mesmo daquele a quem Gênesis cita. Ele diz, ele não somente era a palavra, como a palavra ou o verbo estava com Deus. Ou seja, ele fala, olha, eu vou falar daquele que é a palavra. Ele não somente é a palavra, ele estava com Deus. Ele então enfatiza, ele era Deus. Então João, ele usa o termo logos ou palavra, verbo, para dizer três situações a respeito de Jesus. Ele fala que Jesus era a palavra no princípio, ele estava com Deus no princípio, e mais, ele era Deus. Como que nós associamos, ou como João quer nos mostrar? Ele, se você continuar, ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Meus leitores, ele quer falar, olha, eu irei falar sobre Jesus. Quem era Jesus? Ele era a palavra. Aquele que estava no princípio com Deus. Ou seja, ele fala sobre a eternidade de Jesus.
que Jesus veio ao mundo no século em que João estava falando, mas que aquele que encarnou, ele já era desde o princípio. E ele estava com Deus quando o Gênesis foi registrado. Ele diz, ele não só estava com Deus, aquele a quem irei falar, ele é o próprio Deus. E ele diz que todas as coisas foi criado, tudo foi criado por quem? Por intermédio dele. Percebam agora que se você for ler o livro de Gênesis, como é que Deus cria as coisas? Eu separei aqui algumas coisas que Deus criou. Ele diz, a palavra de Deus diz o seguinte, quando Deus criou, ele falou, disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja firmamento. Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Disse Deus, produza a terra ervas. Disse Deus, haja luzeiros. Disse Deus, povoem-se as águas. Disse Deus, produza a terra seres viventes. Eu tirei aqui de Gênesis, os primeiros versículos de Gênesis. Perceberam que há uma coisa em comum aqui em todos esses versículos? Disse Deus. E as coisas então se fizeram. Pela sua palavra tudo veio a existir. Deus dá ordem através de Cristo, tudo é então cumprido, tudo é feito. O que João quer dizer, que o entendimento teológico de João é que tudo foi feito em Gênesis. Quando Deus fala, disse Deus, a palavra de Deus, que palavra é essa? É Cristo. Aquele a quem ele vai se referir, aquele a quem ele vai escrever, é Cristo. Ele fala que tudo foi feito por intermédio dele. Paulo, então, escrevendo em sua carta em Colossenses, ele diz a mesma coisa sobre Jesus. Ele fala, Colossenses capítulo 1, verso 15, ele diz, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Paulo diz a mesma coisa que João. Ou seja, aquele a quem nós iremos falar era aquele que estava com Deus no princípio. Era aquele a quem Deus, por meio de quem Deus criou todas as coisas. Ele não somente era o agente da criação, ele é o próprio Deus. O que João quer dizer? Que Jesus começa então, aqui de maneira muito clara, o conceito que temos de trindade, de que não há ali uma superioridade entre Deus Pai e Deus Filho, são o mesmo ser, o mesmo Deus, com atuação diferente. Salmos 33, verso 6 nos diz, os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Então João introduz o seu evangelho, dizendo, olha, aqueles a quem eu vou falar, a história de quem eu irei contar, a história de Jesus, ele não é apenas um ser que marcou a história, ele é o próprio Deus, ele é eterno, ele estava no princípio com Deus, tudo veio a existir por intermédio dele, e ele é o próprio Deus. João então exalta o nome de Jesus. João então coloca o nome de Jesus no lugar que é devido, como o agente da criação, como o Senhor Todo-Poderoso, como aquele que sempre existiu. De fato, João depois vai escrever um outro livro, Apocalipse, o mesmo autor. E depois ele tem agora, o verbo que ele descreve, ele tem uma visão. Ele fala que ele viu um cordeiro, como que foi morto, quando? Antes da fundação do mundo. João vai corroborar ainda mais com o seu discurso. E
Depois ele vem, então, ele acrescenta alguns detalhes sobre esse que é o verbo, sobre Jesus. Ele diz que tudo, a vida estava nele, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. Nele estava o quê? A vida. A vida que nós temos, como ele criou todas as coisas, inclusive nós. Quem nos deu o fôlego de vida? Jesus. Quando ele criou o homem, diz que soprou em sua narina e o homem se tornou ser vivente, alma vivente. Ele diz que, inclusive, a vida, quem é o autor dela? Jesus. Há uma passagem muito conhecida, que afirma melhor ainda que ele é autor da vida. Quando ele ressuscita Lázaro, o seu amigo, Jesus então encontra Lázaro, que já havia alguns dias estava morto, já estava no seu túmulo, fechado. Quando ele chegou, as irmãs de Lázaro disseram: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele então se entristece, chora, perca do seu amigo, e ele manda então que abra a porta ali do sepulcro, removam a pedra, e havia ali já um cheiro, porque a carne dele, o corpo dele, já estava sendo decomposto. Provavelmente havia ali atuação de bactérias, havia ali uma atuação normal para que o corpo dele voltasse ao pó. Ele então dá uma ordem, ele fala: Lázaro, vem para fora. E a alma de Lázaro, que está no paraíso, onde quer que esteja, ela obedece a quem? Ao autor, ao dono da vida. E então Lázaro retoma a sua vida e o seu corpo ganha forma. Se havia algo se decomposto, na hora se volta ao estado normal, e Lázaro vem para fora. Por quê? Porque Lázaro ouviu a voz daquele que era o autor, daquele que era o dono, daquele que comanda a vida. Ou seja, nele estava a vida. Para nós crentes, irmãos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Nós somos prudentes, como devemos ser. Mas nós cremos que a nossa vida, ela está onde? Nas mãos de Deus. Nós partiremos daqui o dia que o Senhor falar: meu filho, vem. Para Lázaro ele falou: Lázaro, vem para fora. Para a gente vai chamar lá de cima, né? Vem para cá. Vai ser o sentido inverso. O fato é, a vida estava nele. E isso é interessante pensar nisso, irmãos, quando nós lidamos com situações como essa. Nós precisamos descansar em Deus. A vida pertence a Ele. A nossa vida não é nossa. Então Ele dá e Ele tira. Amém? Ele fala então do verbo que estava com Deus, que é o próprio Deus e que é eterno. Também diz que aquele a quem ele vai falar, ele é a vida, estava nele a vida. Depois ele fala aqui no intervalo de um outro homem chamado João, que não é o mesmo João, é o João Batista, parente de Jesus, aquele que veio anunciando o arrependimento. Olha, se arrependam, porque é chegado o reino de Deus. E ele fala uma outra coisa interessante, o verso 10, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Isso aqui é um detalhe importante. Nós conhecemos a história, e no Antigo Testamento vemos que Israel era a nação que Deus escolheu. Êxodo 19, verso 5 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda terra é minha. Deuteronômio 7,6 diz: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança. Desculpa, eu copiei aqui o mesmo versículo. Tem uma passagem em que Jesus está com os seus discípulos indo
a caminho de Tiro e Sidom. E aparece uma mulher cananeia, uma gentílica, que era uma mulher que não era judeia, e a filha dela estava endemoniada, a filha dela estava possessa. Ela então clamava, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus gritava. Os discípulos então falaram: mulher, se cala aí, te acalma. Até que Jesus dá atenção a ela. Jesus diz o seguinte, Mateus capítulo 15 registra: olha, não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus fala: mulher, eu fui enviado para ovelhas perdidas de onde? Da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus fala: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que quer dizer? Olha, como posso eu tirar o pão da missão que eu vim realizar a Israel e dar aos cachorrinhos? Ela diz então: Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos donos. Ele então disse: mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Diz o texto que naquele momento a sua filha ficou sã. O que o texto me diz aqui, que eu li para vocês, é que a missão de Jesus foi anunciar o evangelho em Israel, primeiramente. E quem lê, dá a entender que foi ali um acidente. Poxa, eu vim para Israel, Israel não quis, então tu não quer? Vou procurar quem queira. Não é isso. Tem um ditado que eu não gosto dele, que fala: Deus escreve o certo por linha torta. Deus não erra. De maneira alguma, Deus nunca erra. Deus escreve o certo da maneira certa. A sua palavra não falha. De fato é que a ideia do Israel, por isso, irmãos, que ele veio para os seus. Israel era a nação que Deus havia separado. Então, eles rejeitaram Jesus. Inclusive, ainda bem que aqui na nossa igreja não tem. As igrejas hoje querem forçar a barra e botar aqui bandeira de Israel, um candelabro, alguns até a Arca da Aliança. Não faz sentido algum isso, irmãos. Isso ficou no passado. A palavra de Deus agora se estendeu a todos aqueles que creem. Foi um acidente? Não. Deus não trabalha com improviso. Olha o que diz. Continuando o texto aqui. 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que é o meu segundo ponto. O Verbo nos fez filhos de Deus. O que se importa? Nós éramos estranhos à aliança. Nós nem israelitas somos, não tínhamos direito às promessas de Deus, mas Ele nos fez filhos, temos direito às suas promessas. O que isso significa? Eu estava com dúvida a respeito de quando eu estava muito aflito, perguntando: olha, o fato de eu ser filho de Deus, o que isso significa? O que muda em mim o fato de eu ser filho de Deus? E a memória me veio coisas boas. Eu vou usar aqui um exemplo que normalmente não se deve usar. Qualquer comparação que eu faça com coisas terrenas não se compara ao que Deus é. Mas o próprio Jesus fez isso. Por exemplo, Mateus 7 diz: qual dentre vós, ó homens, que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se pedir peixe, dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. O que Jesus fala: olha, você que é pai, se teu filho te pedir pão, você que é mau, ele diz que nós somos maus, de fato somos, comparados com a justiça de Deus. Ele fala só: se vocês que são maus, se o filho pedir, você não dará para ele uma cobra ou pedra? Imagina Deus, que o amor dele é verdadeiro, ele dará coisas boas e melhores ainda. Aí me vem à memória uma coisa maravilhosa. Eu falo de exemplo, porque Jesus deu exemplo, eu vou usar também.
Eu lembro do meu pai. E eu falo, por que ele não se aplica? Talvez o seu pai não seja parecido com o meu. Sua experiência não é igual a minha, então não tome por verdade a minha experiência. Mas eu usei isso como um exemplo. Meu pai, eu tenho uma proximidade muito grande com ele. E olha que ele é mau. Se meu pai, que é mau, faz isso, mês que vem, eu e minha esposa sairemos de férias. Coisa boa. Estamos ansiosos por isso. E nós estamos o quê? Traçando ali nossas férias, onde nós vamos e tal, e tudo, né? Houve um tempo, quando morávamos em Manaus, meu pai não mora em Manaus, mora em Maués. É longe. É longe. Mas todas as férias, eu me programava para ir passar uma semana lá com eles e depois ir para outro lugar. Tinha um porém. As minhas férias, eu programava a que eu ia para fora. Por quê? Eu tinha que pagar hospedagem, alimentação. Para a casa do meu pai, eu nem ligava. Só comprava passagem. Por quê? A casa do meu pai. Ele dizia, meu filho, o que é meu é teu. Se o meu pai que é mau, se o meu pai que é mau no sentido bíblico, se meu pai estiver assistindo, você é muito bom, meu pai. Para quem está assistindo aí, se o meu pai que é mau, eu não preciso me preocupar com isso, porque a casa dele é a minha casa. Eu podia chegar sem avisar. Várias vezes eu fiz isso, pegava o barco com a minha esposa, batia na porta, cheguei, que susto, meu filho, que bom, e sempre tinha um lugarzinho para mim. Meu pai morava sozinho com a minha mãe, a casa tinha 2 quartos, mas na sala ele colocou armador de rede, para que os filhos fossem lá, tivessem onde dormir. Depois, minha mãe estava viva ainda, ele fez mais um quarto. Eu falei, papai, mais um quarto para quê? São para os meus netinhos, olha só. Que maravilha, se o meu pai que é mau, ele me recebe com carinho. Um dia, eu farei uma viagem para a casa do meu outro pai. Meu pai que é bom. Eu não preciso fazer nenhuma reserva. Porque Jesus, o Verbo, me fez filho. E para a casa desse pai, eu não preciso me preocupar com absolutamente nada. Percebam como é bom ser filho. Aquilo que é de Deus é seu. O que João diz? Que esse Verbo se fez carne e ele nos deu o direito de sermos filhos a todos aqueles que creem. Eu vou dar um outro exemplo maravilhoso. Essa semana foi uma semana boa, mas no meio da semana teve uma coisa muito não tão boa. Antes de ser membro daqui, eu era membro lá de Itaboraí, fiquei lá 1 ano, lá. Fiz muitos amigos lá, como estou fazendo aqui também. E amigos, tem aqueles amigos mais chegados, tem aqueles mais distantes, né? Mas esse amigo era aquele assim dos mais próximos, que nós visitamos ele, a minha esposa gostava da esposa dele. Eles enfrentaram um luto essa semana terrível. Estamos orando pelo netinho deles, a netinha deles. A netinha deles faleceu. Foi morar com Deus. E o velório ia ser perto de casa. Eu ia passar no velório para as condolências, né, para o abraço nele. Eu fui em casa almoçar. E quando eu fui em casa, eu passei, a minha casa fica perto de onde ia ser o velório, eu vi ele sentado, sozinho, esperando o corpo da sua netinha. Eu encostei a moto, estava de moto. Fui lá e abracei. Eu não tinha o que falar. Eu fui pego de surpresa, não esperava falar com ele agora, não separei nenhum versículo bíblico, mas eu abracei ele, muito convicto, não, meu irmão, Deus está no controle de tudo e tal, aquela coisa e tudo. Depois eu fiquei mais desarmado ainda, porque chegou a esposa dele, ela me abraçou e começou a chorar. Eu chorei também. E ela me falou, meu irmão, teremos tempo. Eu encontrarei a minha netinha na eternidade.
Eu falei, glória a Deus por essa mulher que compreendeu a verdade bíblica, que compreendeu que ela é filha de Deus. E a netinha, que nem tempo de ser batizada foi, mas pela fé em Jesus, também irá para a glória. Então, ser filho de Deus nos traz convicção que um dia nós iremos para a glória o encontrar. E eu fui com a intenção de dar uma palavra para ela de coragem, e ela me deu, ela falou, meu irmão, eu vou esperar o tempo certo, porque na glória eu encontrarei a minha netinha. Ouvi de uma mulher em lágrimas isso, irmãos. Eu cheguei em casa, minha esposa, o que houve? Eu cheguei chorando já, falei, amor, encontrei o fulano ali, e contei para ela, mas, irmãos, o fato é, você é filho de Deus. Nosso papai aguarda uma coisa maravilhosa para nós. Mas, como filhos, também temos responsabilidades. Deus molda os seus filhos. Ele diz como seus filhos devem se comportar. Então, irmãos, nossos relacionamentos, nosso ambiente de trabalho, a nossa maneira de servir na igreja, no nosso trato com os irmãos, nós devemos agir como filhos. Temos que pensar nisso, onde nós estamos, nós somos filhos de Deus, somos um povo separado, um povo diferenciado. Então, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, nós temos que refletir o quê? A imagem de quem nós somos. Nós estamos onde? Na presença de nossos irmãos. O que é melhor ainda? Olha o que diz. Contudo, todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornar o quê? Filho de Deus. Ele diz algo maravilhoso. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aí que eu, como bom presbiteriano, tomo posse desse texto. O que ele diz? Nós somos feitos filhos, não porque nós nascemos de um pai que era crente, não pela nossa vontade, não pelo nosso querer. Nós somos feitos filhos por quê? Pela vontade de Deus. O que é isso? A não ser eleição, a isso é a escolha de Deus. Deus nos escolheu, foi vontade dele nos ter como filhos. Então, irmãos, nós somos filhos de Deus, não porque em nós havia algo bom. Eu vou separar o Daniel, porque ele canta bem, cara, presença. Deus não olhou para Daniel e não viu nele nada de bom. Deus olhou para ele e disse, eu te quero, filho, e resgatou ele. Por que eu fico muito orgulhoso quando falo isso? Porque não importa onde esteja, eu tenho a compreensão, eu compreendo que eu sou filho de Deus, e isso me faz alguém maravilhosamente especial. Eu não me encho de orgulho no sentido de, eu sou melhor, não. Mas é um privilégio maravilhoso, porque não fui eu que escolhi, não foi as coisas que eu fiz, não há nada que tenha em mim, mas simplesmente Deus olhou e se encantou e me escolheu. Não fomos nascidos pela vontade da carne, mas da vontade de Deus. Aquele que era o Verbo, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus, ele diz... Aquele que era a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. O Verbo se encarnou. Aquele que era Deus, que estava na glória com Deus, aquele que criou todas as coisas, abriu mão da sua glória para vir atrás de quem? Seus filhos. Ele apenas não encarnou, nós vemos várias passagens em que Deus
acontece uma teofania, em que Deus aparece de maneira invisível, mas a encarnação dele foi diferente. Ele se fez carne, ele gerou na barriga de Maria, ele cresceu, ele amamentou, ele viveu todo o processo de um ser humano. Ele não somente surgiu do nada, como ele poderia ter feito, mas ele encarnou. O que ele quer dizer? Aquele que era a palavra, aquele que era o verbo, aquele que criou todas as coisas, ele abriu mão da sua glória, e ele se fez como um de nós. Ele entrou na barriga de Maria, ela gestacionou por 9 meses, ele saiu em meio a dores, ele cresceu, o Deus poderoso, criador de todas as coisas, ele se fez carne. E meu último ponto, talvez o mais importante, ele encarnou com 2 coisas. Ele diz que ele veio cheio de graça e de verdade. O que isso quer dizer? Nós somos salvos por como, irmãos? Pela graça. Aquele que encarnou veio com graça de sobra. Veio com muita graça e cheio de verdade. O Cristo a quem João escreve, ele encarnou, ele veio ao mundo enviado por Deus, mas trouxe graça em abundância. O Verbo encarnou, mas ele não trouxe as mãos vazias, ele veio cheio da graça. O que eu quero falar com isso, se você que está aqui nessa noite, se você que veio aqui essa noite, não conhece a Jesus, ou tem feito coisas que não agradam a Jesus, não fique se martirizando por isso. A graça de Deus para você também. E digo mais, a graça do Senhor, como nós cremos, ela é o quê? Irresistível. Ou seja, quando Jesus te alcançou, quando a graça dele bateu na sua porta, o que você pode fazer? Chorar, se entregar, porque não podemos fazer nada contra a graça de Deus. João conta também um outro episódio, que um homem da lei, o fariseu Nicodemos, foi encontrar com ele, perguntou o que ele precisava fazer. Ele diz: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode homem nascer, eu nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele nos fez filho. No dia que ele nos encontrou, nós o quê? Renascemos. Ganhamos uma nova vida, uma nova identidade. Aquele Aldenor antigo já não existe mais. Aquele ficou no passado. Irmãos, aquele velho homem que habitava em você não existe mais. Não pertence mais. Você pertence agora a Deus. Você tem uma nova identidade. Você nasceu de novo. Você agora faz parte do reino dele. Aqui estão os seus irmãos. É disso que Deus fala, que nós temos agora irmãos na fé. É claro que a nossa família, se eles não forem crentes, são a nossa família. Mas pense nisso. Há uma outra passagem, é a última, em que uma mulher é pega em adultério. Os fariseus vão com Jesus, jogam ela ali, apresentam e falam: Senhor, a lei nos diz que tais mulheres devem ser apedrejadas. Pensem comigo. Eles disseram o quê? A lei. Quem criou todas as coisas? Quem deu a eles a lei? Jesus. Quando Moisés subiu ao monte, quem forjou na pedra aquelas leis é Jesus. Então eles estavam falando com aquele que criou a lei, que era a própria lei, que conhecia tudo. Os fariseus não sabiam quem era Jesus.
estavam confrontando eles, mas eles não haviam entendido a lei na sua essência. Jesus, então, aquela frase célebre, né? Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Todos saíram, porque todos tinham pecado. Agora, a graça de Deus se encontra com uma mulher no chão. Ele pergunta para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Não havia mais ninguém para acusá-la. Ninguém te condenou? Ela falou: não. Ele disse para ela então, com sua graça: nem eu te condeno. Isso é a graça. Se a lei dizia que aquela mulher merecia ser apedrejada, Jesus deu a ela uma nova vida. Mas ele encerra: vai e não peques mais. Como os filhos de Deus que somos, a nossa missão é o quê? É lutar contra o pecado. É sermos filhos de Deus na escola, no churrasco, nosso condomínio, nosso trabalho, onde nós formos, não podemos esquecer que nós somos filhos de Deus e temos que se comportar como tais. Vamos ficar de pé? Orar ao Senhor? Ele é cheio de graça e de verdade. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que eu sou um caminho. Ele é o único caminho. Ele é a única verdade. Não há verdade fora de Jesus. Não há resposta para a sua vida fora de Jesus. Não há salvação fora de Jesus. Não há nada que você faça, nem um sacrifício, nem uma benevolência, nem algum bem, nem uma bondade que você faça, que vai garantir a sua salvação, porque só há um meio de sermos salvos, que é através de Jesus. Ora ao Senhor, feche seus olhos, glorifique o nome dEle. João chama Jesus de um verbo de Deus, aquele que criou todas as coisas, inclusive aquele que criou você, aquele que lhe deu vida, aquele que lhe trouxe aqui nessa noite, aquele que governa sobre todos os reis, aquele que é soberano, aquele que é poderoso, aquele que nos salvou, aquele que com sua graça nos alcançou, mesmo que nós não merecêssemos, Ele nos fez filho de Deus. E nós temos hoje um Pai a quem recorrer. Nós temos um Pai que é cuidadoso, que é zeloso, que é amoroso, que é justo, que é bom, que é fiel. Nosso Deus e Pai, louvado é o Teu nome nesse lugar, Senhor. Exaltado é o Teu nome nesse lugar, Deus. Os Teus filhos, Senhor, estão aqui nesse salão reunidos. Os Teus filhos, ó Pai, que foram comprados pelo Teu sangue, estão aqui reunidos, Senhor, porque nós viemos se reunir para celebrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Os Teus filhos que estão aqui, Senhor Deus, estão aqui reunidos, compreendem, Senhor, quem são, que eles fazem parte de um povo, de uma nação santa, que eles pertencem a Ti, Senhor Deus. Estamos aqui reunidos para celebrar o Teu nome, Senhor, para celebrar o Teu sacrifício, Deus. A nossa reunião hoje, ela é falha. A nossa reunião hoje é com pessoas corruptas ou corruptíveis. Haverá um tempo, Deus, e chegará esse tempo
que nós nos reuniremos na glória e celebraremos o teu nome. Nós, como filhos, encontraremos o nosso Pai, Senhor, e glorificaremos o teu nome, Senhor Deus. Aqui, ó Pai, é só uma prévia. Aqui é um ensaio, Deus. Aqui nós sentimos um pouco do gosto dos céus, mas ainda não é o céu em sua perfeição, Deus. Nós iremos sair do culto, iremos labutar essa semana. Alguns talvez tenham perdas, ó Pai, alguns talvez tenham decepções. Na glória eterna, iremos glorificar o teu nome e não haverá mais nada por lamentar, Senhor Deus. A ti a glória, Senhor Deus. Pai maravilhoso, que nos fez filhos. Os teus filhos se reúnem aqui, meu Pai, com um único propósito: louvar, adorar, celebrar o teu nome, Senhor Deus. Muito obrigado, meu Pai, por essa graça maravilhosa. Como eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.